Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você já me conhece, meu nome é Rodrigo, estamos aqui lecionando a Lei Complementar 64/90, né, que fala da Lei de Inelegibilidade. Legal? Vem comigo, vamos lá. Continuando crimes eleitorais. Por que eu falei cuidado com os crimes eleitorais? Vem cá, tem um caminhão de crimes eleitorais, né? Você vai ter que estudar, ler um por um e tal. Eu não vou falar do Código Eleitoral, nem dos crimes eleitorais, senão eu vou atropelar o que foi dito antes. Mas o que a lei de inelegibilidade fala? Vem comigo. Crimes eleitorais para os quais a lei combine pena privativa de liberdade. Presta atenção. Pra você entender. Crimes e crimes. O que é um crime? Tem um crime grave e tem um crime menos grave. Por exemplo, um nóia vai lá e furta aí um computador. Ou furta aí Furta, hein? Não é rouba, furta. Um vestido, calcinha, eu já vi cada com bujão de gás, entendeu? Então, é uma besta que furtou um bujão de gás. Esse crime não é um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então é furto. Logo, esta pena não é uma pena de cadeia que o juiz vai dar, geralmente. A menos se o cara for reincidente, toda hora furta 10, 15 vezes. Eu tive um cliente que ele tem acho que 17 passagens de furto. Chega uma hora que o juiz meteu logo um regime fechado nele que o cara não parava de furtar. Entendeu? Então, esses crimes que não têm violência ou grave ameaça, geralmente não tem pena privativa de liberdade. Entenderam? Furto, por exemplo, o estelionato. O estelionato que eu falei para vocês, o cara lá, o idiota, vai lá, cai no conto do bilhete premiado. Ah, cai no bilhete premiado. Como é que você vai comprar um bilhete premiado? Não é possível, né? Então vem cá, olha o que a lei fala. Crimes eleitorais para os quais a lei combine pena privativa de liberdade. Exemplo aqui, ó. Crime eleitoral. Inscrever fraudulentamente o eleitor. Pena. Reclusão de até 5 anos e pagamento de multa. Olha aqui, ó, 5 anos é uma pena grave. Vem cá, o cara se inscreve num colégio eleitoral, no outro, 5, 6, até 5 anos, se o juiz for condenar, ele pode sim ficar numa pena privativa de liberdade. Se ele for reincidente, etc, etc. Porque vem cá, a lei, ó, aqui é o princípio primário, certo? Princípio primário. Descreve a conduta criminosa, escrever fraudulentamente o eleitor. Oh, meu Deus do céu, peraí que voou tudo. Volta, peraí. Deixa eu voltar aqui. Escreveu fraudulentamente o eleitor. Princípio primário, porque ele descreve a conduta criminosa. E aqui, ó, o princípio secundário, entendeu? É a pena mínima e a máxima, até 5 anos, certo? Então, se for um crime com uma pena máxima, acima de 4 anos, ele pode ficar numa semi-liberdade. E aí, ele já é inelegível. Vamos lá, vem cá. Um outro exemplo. Promover desordem que prejudique trabalhos eleitorais. Pena até 2 anos e pagamento de 60 dias multa, entendeu? Então presta atenção. Esses crimes que a pena máxima não ultrapassa em 2 anos, existe um instituto chamado da despenalização, transação penal, um acordo, o cara vai lá, faz uma cesta básica, enfim, tal, e ele não é condenado. A pena dele é suspensa ou o processo é suspenso. Cuidado, tá? O que a lei fala de novo? Vem cá. Crimes eleitorais para os quais a lei combine pena privativa de liberdade. Aqui, amigo, promover desordem ou justifique trabalho eleitoral não tem pena privativa de liberdade. Até 2 meses. Aqui é diferente. Aqui tem pena privativa de liberdade, ó, 5 anos. Você vê a diferença da ripa aqui? O castigo aqui é um, o castigo aqui é outro. O castigo aqui é mais grave, o castigo aqui é mais grave. Então, se você for condenado nesse crime aqui, você fica inelegível. O outro não. Por quê? Porque tem instituto despenalizador. Cuidado com isso daí. Certo? Vamos lá. O instituto despenalizador da transação ou do acordo, sei lá o que o promotor vai propor, enfim. Abuso de autoridade. Cuidado também, ó. De abuso de autoridade nos casos que houver condenação à perda do cargo de orientação para exercício da função pública. Olha só. Abuso de autoridade nos casos que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação. Primeira coisa, vamos entender o que é o abuso de autoridade, certo? Vem cá. Constitui o abuso de autoridade qualquer atentado. Liberdade de locomoção, inviolabilidade de domicílio. Vamos pegar aqui exemplo da liberdade de locomoção.
eu vi um julgado condenando um policial militar por abuso de autoridade, porque o cara estava numa praça sem fazer nada e o PM falou, não, você não vai ficar aqui na praça, você vai para fora. E expulsou o cara da praça e o cara não fez nada. E isso cabe abuso de autoridade porque violou a liberdade de locomoção. Cuidado. Vem cá. Inviolabilidade do domicílio. Olha para mim. Você só pode entrar numa casa em flagrante delito por ordem judicial. Fora dessas situações, prestar socorro, desastre, enfim. Fora das situações que a lei permite você entrar, você não pode entrar na casa dos outros. Eu entrei aqui, casa também fala emprego, também é local de trabalho. Eu dou aula aqui porque me deixaram entrar, não posso meter o pé na porta aqui, abre aqui que eu vou entrar. Não. Se um policial militar civil ou algum funcionário fizer isso daí, comete abuso de autoridade. Vem cá. Sigilo das correspondências, rasgar a correspondência, liberdade de consciência e crença, livre exercício de culto religioso, liberdade de associação, direitos a garantias legais e segurança do exercício do voto, direito de reunião, incolumidade física do indivíduo, direitos e garantias legais assegurados no exercício profissional. Presta atenção aqui. O que a lei fala? Deixa eu voltar aqui, vamos falar. Abuso de autoridade nos casos que houver condenação à perda do cargo ou habilitação para o exercício da função pública ou inabilitação. Olha, deixa eu explicar isso daqui. O policial militar ele é condenado por um crime de abuso de autoridade. Quando o juiz aplica uma pena, você tem o quê? O efeito primário, certo? Condenação ao efeito primário. O que é o efeito primário? É a condenação do crime que o cara cometeu. Condena falando de estava tanto tempo de cadeia. Ponto. E o efeito secundário? O que é o efeito secundário? Perda do direito da função pública. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara é cometido comete um crime de estupro contra a filha. Desgraçadamente, isso acontece muito. Primeiro efeito, o efeito primário da condenação. Pagar pelo que fez. Segundo, reparar o dano. O outro efeito, o pátrio poder dele é suspenso. Então, além de ele ser condenado criminalmente, ele perde como efeito secundário da condenação o poder familiar. É isso que eu estou falando para vocês. É isso que eu quero falar para vocês. Quando você é condenado por um crime, você também tem o efeito secundário da pena. Se você comete um crime de homicídio no trânsito, o efeito primário, o que é? Você é condenação por um regime de uma cadeia, enfim. E o secundário, você perde a habilitação. Entendeu a ideia? Exemplo prático, Carandiru. Os policiais militares lá que mataram aquele povo lá, matou todo mundo no Carandiru. Efeito primário, a condenação. E o secundário, ora, perderam o cargo ou função. Vocês entenderam? O que a lei fala de inelegibilidade? Se você perdeu o seu cargo ou função por sentença declaratória, por sentença de um juiz dizendo, olha, além da sua condenação, porque você matou a pessoa no Carandiru, você também vai para fora da força. Você vai para fora da PM, você vai ser expulso. Você é inelegível. Entendeu? Efeito princípio primário, condenação. O primeiro efeito da condenação é a cadeia. O segundo efeito, reparar o dano e tornar inelegível para cargo público, perder o pátrio poder, perder a habilitação, enfim, são essas situações. Reparar o dano que você cometeu pelo crime, certo? Vem cá, o que a lei fala aqui, ó? Abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação por exercício da função pública. O juiz vem, condenou aqueles policiais militares do Carandiru, além da condenação na cadeia, o segundo efeito da condenação foi perder o cargo. Então, declarado em sentença, foram para a rua. Esses caras não podem ser candidatos a cargos políticos, a se candidatarem a cargos eletivos. Por quê? Porque eles foram condenados, tiveram esse segundo efeito, que é ir para a rua. Entenderam? Vamos lá. Opa, beleza. Aqui. O que fala o Código Penal? São também efeitos da condenação a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Carandiru. Perdeu. Se o nosso querido Eduardo Cunha for condenado, que eu acho que ele vai ser cassado antes, ele vai para fora, bem antes, porque o STF pode demorar um pouco para julgá-lo. Se o Eduardo Cunha for condenado pelo STF, o efeito secundário da pena é mandar o cara para a rua, mandar perder o cargo. Certo? Vamos lá. Lavagem de capitais. Se você for condenado, vem cá, mais um crime. Veja, para você não perder o fio da meada, todos esses crimes que eu estou falando para você, se você for condenado por eles, você é inelegível.
Não esquece disso, tá? Vem cá. Lavagem de capitais, ocultação, bens, dinheiros ou valores. O que diz a lei 9.613, que foi alterada por outra lei, passa a entrar em vigor com a seguinte redação: ocultar, dissimular a natureza, origem ou localização, disposição de movimentação ou propriedade, bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal. Pena 3 a 10 anos e multa. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, lá do nosso aqui do Banco Central. Vocês viram o filme Assalto ao Banco Central? Muito bom. Vem cá, o que a lei fala aqui, ó? Ocultar ou dissimular. Vamos ficar no ocultar, no verbo, né? No tipo penal misto ou alternativo, ocultar. O que estava lá no filme, no filme Assalto ao Banco Central? Os caras fizeram um puta de um buraco, roubaram todo o Banco Central e começaram a ocultar, enterrar dinheiro, entendeu? Porque colocar na conta de parente. O que é lavagem de capitais? Só para a gente entender. Você pega o dinheiro de uma origem lícita e transforma em uma origem lícita. Isso significa lavagem de capitais. Aí tem outros termos, outros países, branqueamento de capitais, enfim, né? Mas a ideia é essa: você pega um dinheiro fruto de uma origem ilícita e transforma em uma origem lícita. Isso é a lavagem de capitais. O COAF tem um parâmetro de dinheiro que fala toda vez, quando você tem mais de 100 mil reais na sua conta todo mês, o COAF fala, de onde vem esse dinheiro? Ele quer saber. A Receita Federal também. Então, se você for condenado num crime de lavagem de capitais, você também pode responder, você é inelegível, tá? Ocultar ou dissimular dinheiro proveniente dessa infração penal. Licitação fraudulenta, superfaturamento de preço, um saco de cimento custa, não sei, 80 reais, aí como é para obra pública você cobra 120, 150, superfatura tudo. E tem presidente aí, né, ex-presidente, que o cara dá uma palestra, cobra 200 mil dólares. Por que ele dá essa palestra? Por quê? 200 mil dólares para as empreiteiras que estão envolvidas em um monte de corrupção. Para maquiar o dinheiro, né? Para poder simular o dinheiro. Por isso que ele dá palestra. Para justificar o dinheiro. Porque você não vai andar com 200 mil reais na mão, meu amigo. É muito dinheiro. Então você tem que botar no sistema bancário. Porque eu não quero ensinar ninguém a lavar dinheiro. Mas o cara pega uma origem lícita, o dinheiro, e tenta introduzir no sistema financeiro de uma origem lícita. Depois que introduziu, já era, amigo. Não esquece. Então, se você for condenado nesse crime de lavagem de capitais, já era, você é inelegível. Vem cá. Reclusão de 3 a 10 anos e multa, incorre nas mesmas penas quem, para ocultar ou dissimular, utilização de bens, direitos, serviços, valores e proveniente de infração penal. Aí tem uma série de requisitos, mas eu quero que você entenda a lavagem de capitais. Tráfico de drogas. Vem cá, mais uma vez, se você for condenado por um crime de tráfico de drogas, imediatamente você torna inelegível. Lembrando, em segunda instância, tá? Vamos lá, por um colegiado. Tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura e crimes hediondos. Vamos lá. Vem cá, o tráfico de drogas, ele tem vários tráficos, associação ao tráfico, enfim. Vamos pegar esse daqui do tráfico, que chama-se tipo penal misto alternativo. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, expor à venda, lá, 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 lá. 18 verbos, tá? Pode contar que são 18 verbos. 18 verbos. O legislador quis pegar todas as condutas. E no parágrafo abaixo tem plantar também, tem outras. Eu tive um cliente, um jumento completo, estava plantando maconha na casa dele. Olha que cara esperto. Estava fumando maconha com 4 pessoas, aí veio a tática, levanta a mão, pá, abordou, pá, o cara abordou, viu um documento. De quem é esse documento? Ah, essa moto do meu cunhado. Vou lá ver. Foi lá verificar. Quando foi ver, um pezinho, 2 pés de maconha. Já pegou, já plantou e já levou embora. Se você for condenado por tráfico, cuidado, por tráfico, não usuário. Tráfico você é inelegível, tá? Vamos lá. Reclusão, 5 a 10 a 15 anos, pagamento de 500 a 1.500 de a multa. Uma paulada boa que você toma, hein? A multa. Racismo. Tráfico de entorpecentes, drogas afins, racismo, tortura e terrorismo e hediondos. E o que é o racismo? Vamos entender aqui a ideia do crime de racismo. Cuidado. Há aquela confusão, racismo. Racismo é o seguinte, um filme, O Homem na Casa Branca. Já assistiu O Homem na Casa Branca? Recomendo que você assista. Muito bom. Que ele fala toda essa questão de direitos civis norte-americanos, toda essa questão do racismo e tal. Isso é muito bom o filme. Tá? A história de um garçom
que o primeiro negro, o garçom da Casa Branca. Só para eu não vou contar o final do filme, né? Porque senão você é chato. Mas é o seguinte, racismo é o seguinte, para a gente entender. Aqui é um cursinho, eu dou aula aqui, de repente vem o chefe do cursinho e fala, olha, aqui não entra negro, não entra judeu, não entra nordestino, não entra árabe, não entra boliviano, não entra ninguém aqui, tô fora. E isso é racismo, porque você está segregando o NER, nacional, étnico, religioso e racial. Ah, mas o cursinho é privado. Não interessa se o cursinho é privado ou não. Se você fizer esse tipo de situação, você está sendo racista. O que é racismo? Você está querendo segregar. O hospital, eu não atendo você porque você é negro, porque você é judeu, porque você é índio, nordestino, árabe, boliviano. Então você é racista, certo? Isso é o racismo. Ah, elevador aqui negro, não entra nesse elevador, entra no elevador, outro elevador. Isso é o racismo. Ah, eu vou almoçar num bar, numa lanchonete. Você é negro, você não vai entrar nessa lanchonete. Ah, não, mas é pública, é particular e negro não janta aqui. Esquece. Se você fizer isso, você é racista. E provar já era. Isso é o racismo, que é diferente de injúria racial. São coisas diferentes. Aquela moça lá do Rio Grande do Sul que chamou o goleiro Aranha de macaco. E isso é uma injúria racial, não é racismo. Porque ele estava xingando o goleiro Aranha especificamente. Racismo é outra questão. Racismo, o que eu falei para você? Nesta escola aqui, neste cursinho, não entra negro, judeu, índio, nordestino, boliviano, árabe. Isso é racismo. Se eu botar assim, ó, proibido entrar judeu aqui, índio, negro, amarelo, azul, é racismo. Entendeu? O racismo consiste em segregar uma etnia, uma religião, o nacional, o étnico, enfim. Parque. Proibido entrar judeu no parque, proibido entrar árabe no parque, proibido entrar muçulmano no parque. Isso é racismo, porque você está segregando uma etnia, uma religião, um nacional. Vocês entenderam? É imprescritível. Cuidado, isso é racismo. É isso que é racismo, acabou. Racismo é uma coisa, injúria racial é outra coisa. Vem comigo. Exemplo aqui, a Lei 7.076 de 89. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado em qualquer cargo da administração pública, direta e indireta, bem como nas concessionárias de serviços públicos. Reclusão 2 a 8 anos. Então vem cá, eu sou um negro, eu sou um judeu, eu sou um índio, sou um nordestino, sou um árabe, sou um boliviano. Passei no concurso público. Sai publicado no Diário Oficial. Você não vai entrar aqui porque você é judeu, é índio, é nordestino. Isso é racismo. Ponto. O cara toma um fumo e se ele for condenado, ele é inelegível. Legal? Vamos lá. Outro. Recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando a servir, atender ou receber cliente comprador. 1 a 3 anos, tá vendo? Eu sou negro, índio, judeu, nordestino, boliviano, quero ir no cabeleireiro. Aí chega lá o dono do salão, você não vai entrar aqui porque você é judeu, você é índio, nordestino, é boliviano. Esse cara que fez isso é racista. Se for condenado, é inelegível. Legal? Vamos lá, vem. Tortura. Tráfico de entorpecentes, drogas afins, racismo, tortura. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Cuidado. Físico. Choque na genitália. Isso infelizmente acontece. Tapa na cara. Humilhação. Ah, vou matar o seu filho. Ah, vou matar sua mulher, vou matar sua esposa. A sua família inteira vai ficar lá no cemitério. Vou botar fogo. Vou dar um sorriso na sua mulher de orelha a orelha. Isso é tortura. Que a tortura também é física e psicológica também. Vem cá. Com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial, submeter alguém sob sua guarda, vigilância, poder, autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal na medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 a 8 anos. Então, se eu tomar uma condenação na tortura, meu amigo, eu sou inelegível conforme a lei de inelegibilidade. Preste atenção, uma coisa interessante da tortura aqui no Brasil. A tortura, se você pegar os tratados internacionais de direito da tortura, só pode ser um agente do Estado. Aqui no Brasil, ele ampliou esse rol. O pai pode responder por crime de tortura do filho. O pai, a mãe. Se eu pegar meu filho, pegar uma colher quente, meter no pescoço dele, meter no lábio dele, eu respondo por tortura. Isso
E é uma coisa horrorosa, né? Infelizmente, o Conselho Tutelar é o que mais tem de caso assim. Mas se você for condenado por tortura, você é inelegível. Vamos lá. Terrorismo. Tráfico, entorpecentes, drogas afins, racismo, tortura, terrorismo. Olha que ano que é essa lei de terrorismo, 2016. Não tinha lei de terrorismo aqui no Brasil, entendeu? Por quê? Porque, não sei, não tinha, o legislador era preguiçoso e tal. De repente, as Olimpíadas vieram para cá e agora nós temos uma lei de terrorismo. O que foi muito bom. Porque o que é o terrorista, né? É direito penal do inimigo. Ele quer destruir o Estado. O terrorista, ele quer destruir o Estado. Ele não é amigo de ninguém. Ele quer acabar com o Estado. Certo? Vamos ver o que é o terrorismo. Vem cá. Consiste na prática por um ou mais indivíduos nos atos nesse artigo por razões de xenofobia. O que é xenofobia? Aversão ao estrangeiro, discriminação, preconceito de raça, cor, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública e comunidade pública. São as terrorismo: usar, ameaçar, transportar, guardar, portar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares, ou os meios capazes de causar dano, destruição em massa. Tudo isso daqui é o terrorismo. Viu o que é o terrorismo? A pena de 15 a 30 anos, tá? Então, nós temos uma legislação de terrorismo. Esse ano foi aprovada. Vamos lá. Outros crimes. Crimes hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes e todos tipificados no Código Penal e na Lei 28 de 7 de dezembro de 94. O que fala aqui? O genocídio, né? Genocídio. Vem cá. O que é um crime hediondo? A Lei 8.072 fez um rol taxativo. Não vamos falar que a lei não é aula de crime hediondo. Mas o que é o genocídio? Você exterminar, fazer que nem o Hitler fez. Ó, vamos acabar com o negro, com o deficiente físico, com todo mundo. Pá, vamos passar a régua. Isso é genocídio. Você está querendo exterminar uma etnia. Entendeu? Isso é genocídio. Certo? Então você, lógico, é inelegível se você for condenado nesse crime. Vem cá. Então, homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Aí tem o latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte, né? O roubo seguido de morte. Então, se você for condenado nesses crimes, você é inelegível. Outro crime, redução à condição análoga de escravo. Redução à condição análoga de escravo. Qual é o crime? Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo ao trabalho forçado ou a jornada exaustiva, sujeitando-se às condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão da dívida contraída quando empregador preposto. Pena, reclusão 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Também você é inelegível. Isso é muito comum aqui nos bolivianos, que vêm aqui trabalhar de costureiro aqui. O cara ganha R$300 por mês, e aí ele mora num cubículo e que o cara cobra 1.000 de aluguel. Como esse cara vai pagar R$1.000 de aluguel, você ganha 300. Então fica nessa escravidão, nessa humilhação, trabalhando 12 horas por dia e tal. Se você for condenado nesses crimes, você é inelegível. Legal? Vamos lá. Vida e a dignidade sexual. Crimes contra a vida. Matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. Ora, eu vou lá, dei 6 tiros num vagabundo. O cara, enfim, ele matou um drogado, matei o cara. Fui condenado, já era. Homicídio simples, privilegiado, qualificado. Não vamos entrar nesse detalhe que não é pertinente. Mas se eu for condenado no crime contra a vida, já era, eu sou inelegível. Vem cá. Qualquer crime contra a vida, viu? Outro. Crime contra a dignidade sexual. Isso mudou bastante. Antigamente o Código Penal falava crimes contra os costumes. Mudou. Não é mais crimes contra os costumes, e sim crimes contra a dignidade sexual. Certo? Por exemplo, estupro. Esse crime aqui coloquei, vem cá. Violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso contra alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. 2 a 6 anos de reclusão. Aí eu dou essa aula ao vivo, né? O pessoal fica preocupado. Ai, meu, o que é a violação sexual mediante fraude? É o estelionato sexual. Ai, professor, pelo amor de Deus, eu levei a mulherada pra cama, e aí eu vou ser quando eu... Não, filho, calma. O que é o estelionato? Você mantém a vítima em erro, certo? E o que é o estelionato sexual? Você também mantém a vítima em erro. Se a vítima quis
e fazer sexo com você. Ela quis fazer porque você quis, meu. Não é, você não obrigou. Então, você, de alguma maneira, você frauda a vontade da vítima, você vicia a vontade da vítima. Se ela quis fazer sexo com você, é de outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui que a doutrina fala, fazer sexo com o irmão gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo, minha namorada está em casa, aí ela tá meio louca, meio bêbada, não sei lá, me viu, transa com meu irmão gêmeo. E isso a vontade da vítima está viciada. Tem um pastor no Rio de Janeiro, meu, que ele pegava a mulherada inteirinha, foi condenado nesse artigo aí. Vem aqui transar comigo, senão você vai pro inferno, o capeta vai arrastar você se você não transar comigo. Vem pra cá, meu filho, minha filha, enfim, filho e filho também. O cara não tava nem aí. Fraude sexual, viciou a vontade da vítima. Se você é condenado, nesses crimes você é inelegível. Legal? Vamos lá. Quadrilha, bando, organização criminosa. 10 praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. E aí, a organização criminosa, ela foi substituída por... A quadrilha, ela foi substituída por ação criminosa, né? O que é a associação criminosa, perdão? Associarem mais de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então vem cá, o que é uma associação criminosa? Mudou, não é mais formação de quadrilha, e sim associação criminosa. Eu, câmera e mais você aí, mais 4 pessoas, começamos a roubar todos os dias os bancos. Isso é associação criminosa, porque é nosso dolo, nosso desejo é sair roubando vários bancos. Ora, isso é crime, se a gente for condenado, somos inelegíveis. Vamos lá. 1 a 3 anos. Parágrafo único, a pena aumenta até a metade se a associação armada ou se houver participação criança e adolescente. Constituição de milícia privada. Constituir, organizar, manter, custear a organização paramilitar, particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer crime previsto nesse código. 4 a 8 anos. Vem cá, isso daqui surgiu na questão do Rio de Janeiro, da milícia privada, né? Que infelizmente policiais, militares, civis, bombeiros estavam expulsando os traficantes, viram um mercado muito bom na favela, que é um mercado do consumidor muito grande, falou, vamos tirar os traficantes e vamos nós assumir. Isso está muito claro no Tropa de Elite 2, né? Quem assistiu é muito bom. E por isso que surgiu esse crime de milícia privada. Certo? Vamos lá. Organização criminosa. Lei 12.850, 12 de agosto de 2013. Meus queridos, eu vou deixar essa lei de organização criminosa, porque está aqui uns 28 minutos agora, e eu preciso de um raciocínio maior para desenvolver, e eu não quero encerrar no meio. Legal? Fica a próxima aula aí, organização criminosa. Um abraço, fé, força e coragem. Valeu, tchau!